Salve, pessoal! Continuando as nossas aulas sobre struct, vamos mostrar agora como é que nós podemos utilizar uma struct para ser parâmetro de uma função e também para ser retorno de uma função. Então, a título de exemplo aqui, vamos fazer duas funções, tá? Uma função que ela vai simplesmente pegar o conteúdo, receber o conteúdo de uma struct por parâmetro e mostrá-lo na tela, e outra que ela vai inicializar uma struct do tipo struct funcionário aqui que nós estamos utilizando, né? Com alguns valores passados por parâmetro ou mesmo alguns valores fixos, né? E retornar essa struct inicializada. Então vamos lá, né? Então a primeira função ela vai simplesmente mostrar na tela, então seria um mostra funcionário, tá? Como ela não vai retornar nada, né, é simplesmente um procedimento que vai mostrar na tela, né, o retorno tipo void, mas, né, ela vai mostrar o que? Ela vai mostrar o conteúdo de uma struct que o programador deseja que seja mostrado. Então, para que possa haver a interação do programa principal com essa função, né, eu preciso ter um parâmetro aqui, né, para ser passado. Então, como eu quero mostrar uma struct funcionário, né, eu tenho que ter esse parâmetro do tipo struct funcionário, qual eu vou dar o nome de func aqui. E a função ela é bem simples, ela só vai mostrar na tela esse funcionário. Vamos dar no barra n aqui para dar uma quebra de linha. Mostrar o id do funcionário, como o id é um inteiro, %d. Vamos mostrar o nome do funcionário, como o nome é uma string, %s. E vamos mostrar o salário do funcionário. O salário é um ponto flutuante, %f, né? Estou pegando desses tipos aqui que eu estou vendo aqui, né? E por fim, só a título para fazer alguma coisa diferente, pegar um outro campo dentro de outro campo da struct, mostrar o dia de nascimento dele. Dia de nascimento, que é um inteiro também, né? Barra n para fechar aqui. E vamos começar a construir então a nossa string para ser mostrada aqui, né? Então eu quero mostrar primeiro aqui um inteiro, né? Que é o id do funcionário, então eu vou pegar aqui do meu parâmetro que eu recebi, o id, né? Depois tem o nome, que é uma string, eu vou lá no meu parâmetro que eu recebi, pegar o nome do nosso amigo. Depois eu tenho o salário, vou também no meu parâmetro mostrar o salário. E por fim aqui eu tenho o dia do nascimento, então eu vou no meu funcionário, vou pegar a data de nascimento dele, dentro da data de nascimento dele eu pego o dia. Tá? A princípio a nossa função é essa, agora a gente precisa testá-la chamando aqui uma vez. Vamos chamar essa função para mostrar então, mostra funcionário, ela precisa receber por referência aqui, precisa receber o valor de uma variável que é do tipo struct funcionário. Nós temos a nossa variável f aqui, por exemplo, que pode ser chamada. Também temos a nossa variável aqui no nosso vetor de funcionários que nós tínhamos criado, né? Na posição 3, no índice 3, nós vamos conseguir, posição 4, desculpa, né, índice 3, vamos conseguir mostrar esses caras, né? Vamos executar. Né? Precisa, aqui está pedindo fazer uma leitura de uma string e de um salário, vamos fazê-la. Então, nome, vou dar o nome do Zé aqui para nós aqui e vamos botar um salário para o nosso amigo. Tá? Aqui funcionário saiu com esse acento aqui esquisito porque está faltando a codificação, mas está tudo certo. Mostrou o ID, funcionário, né? O nome. Né? Então mostrou primeiro essa chamada aqui, né? Estou passando esse funcionário aqui.
né? Então eu estou mostrando. Aqui o dia de nascimento mostrou esse valor louco aqui, né? Porque eu não inicializei ele nessa variável aqui, por isso que está saindo lixo ali, mas está tudo certo. Então eu construí aqui uma função que ela é capaz de mostrar uma struct, ou seja, ela recebe uma struct por parâmetro para poder ser utilizada aqui no corpo da função. Agora vamos fazer uma função que retorna uma struct, certo? Seguindo, vamos fazer então uma função que ela vai fazer uma inicialização de uma struct funcionário. Então, a gente precisa dar um nome para essa função. Vamos fazer o nome cria funcionário, que ela vai fazer a criação do funcionário. Por enquanto não vamos colocar nada por parâmetro. E como ela vai criar um funcionário, ela precisa retornar esse funcionário. Então o tipo de retorno aqui tem que ser struct funcionário. Então esse aqui é o tipo do retorno, esse aqui é o nome do retorno, e aqui nós vamos ter os parâmetros. Nós podemos ou não colocar parâmetros nessa função, se nós quisermos que o programador digite aqui os valores que ele quer passar para essa struct, né? Ou se só algumas coisas, né, querem ser passadas, ou simplesmente nada, e nós colocamos qualquer valor dentro dos campos da struct criada. Para nós não nos alongarmos muito, né, vamos colocar aqui para o programador passar o identificador e o nome do funcionário. Esse ponto e vírgula não vai, tá? O nosso IDE aqui se confundiu achando que eu estava declarando uma struct. Vamos lá. Como eu preciso retornar uma struct funcionário, eu tenho que criá-la na memória. Eu tenho que ter uma variável com esse tipo. E isso é uma coisa que eu não tenho. Eu tenho só uma indicação que é o tipo de retorno. Não tenho uma variável do tipo struct criada, né? Então eu vou criar uma variável struct funcionário. Vou dar o nome de ftemp aqui, que seria um funcionário temporário aqui para nós entendermos, né? E vou começar então a preencher os campos dessa struct que nós criamos, essa variável, né? Então, primeiro o id, eu vou pegar o id do meu temporário aqui, que vai ser o meu retorno, e atribuí-lo o id que veio por parâmetro. Aqui, notem que id e id tem nome igual, né? Alguém poderia dizer, não, mas tem duas variáveis de nome igual, não dá. Não, esse id aqui é um campo da variável ftemp, que é do tipo struct funcionário. Esse id aqui é um inteiro que veio por parâmetro. Então eles não têm nome igual. Aqui é ftemp.id, aqui é só id. Né? E vou fazer o nome. Né? A gente sabe que na linguagem C eu não tenho como fazer isso aqui. Né? Atribuir uma string para outra string, porque não é uma string, é um vetor de caracteres. Então eu tenho que utilizar uma função aqui para copiar o conteúdo do nome aqui, né, para o nome que veio por parâmetro, né, para o nome da struct, né, e essa função é strcopy. Como eu estou trabalhando com isso, eu precisar incluir então a biblioteca string.h para poder utilizar a função strcopy para copiar o conteúdo de uma string para outra. Né? Depois dos outros campos eu posso colocar algum valor padrão, digamos assim. Né? Então eu quero, por exemplo, o salário, vamos zerar por padrão até que o programador decida alterá-lo, fica zerado. Né? E aí
que poderia seguir com todos os campos, enfim, colocando alguma coisa. Por fim, eu preciso retornar a minha função. Como o tipo de retorno da minha função é struct funcionário, né, o retorno aqui tem que ser uma variável do tipo struct funcionário. Então, como eu criei uma variável temporária, uma variável local aqui dentro do ftemp, eu quero que o conteúdo dessa variável, né, saia daqui e retorne para quem chamar essa função, né. Então, aqui, vamos fazer na nossa própria variável f que nós estamos utilizando, que ela já está toda completinha aqui, né, e ela já tem os outros campos aqui. E vamos fazer então o f, a variável f, que é do tipo struct funcionário, receber o conteúdo da função cria funcionário. Vamos colocar um id lá e vamos passar um nome por parâmetro, né? João. Compilando, a princípio está tudo direitinho. Depois que nós pegarmos o retorno da função e atribuirmos para o funcionário f aqui, vamos mostrá-lo na tela, para verificar se de fato foi alterado, se a função deu certo. Vamos rodar, aqui precisa ler um nome. Coitado do Zé, né? Sempre ele. E aí está aqui, ó. Essa primeira impressão aqui, né, que nós temos aqui em cima aqui, ela se refere à variável f aqui do tipo struct funcionário. Então tem o id1, nome funcionário. Essa terceira impressão se refere à mesma variável depois que foi trocado o valor dela, atribuindo o retorno da função cria funcionário para ela. E a gente vê que tem diferença, né? Como a gente trocou o valor do id e do nome, né? E também atribuiu 0 para o salário lá dentro da função, né? A impressão aqui foi diferente, né? Não é mais a mesma impressão. Veja bem que aqui, ó, dia de nascimento veio 0 também, né? Por que isso? Porque eu não peguei o conteúdo dessa... Eu não peguei a memória, né, o endereço de memória dessa variável e fui lá na variável local aqui do main e alterei só o nome e o id e o salário. Não, eu criei uma nova struct funcionário, né, e fiz a atribuição via retorno da função para o valor que tinha antes aqui dentro do funcionário. Então todos esses valores aqui das datas aqui, né, eles foram perdidos, eles não existem mais porque a gente substituiu inteiramente a variável. Então é isso, né? De struct. Obrigado por assistirem, até o próximo vídeo.